Situação bastante complicada, não é fácil. Há uma outra esperança, pelo menos no ar, para o torcedor do Vasco, que está desesperado com a possibilidade do Vasco jogar a Série B. E olha, eu digo aqui, é real, o Vasco vai jogar a Série B. Esses embrólios todos dificilmente serão resolvidos. Mas a gente tem que trazer os fatos. E há uma situação envolvendo o ex-atacante do Vasco, André, que foi para o Sporting de Lisboa e veio para o Sport Recife. E o Sport não pagou. O Sporting de Lisboa entrou na justiça contra o clube brasileiro e estava tramitando. Foi feito um ganho de causa para o Sporting e o Sport vai ter que pagar uma quantia de muitos milhares de euros para poder resolver isso. A direção do Sport, segundo li em muitas entrevistas, está tentando um acordo, tentando formas de pagamento, usar até a premiação da CBF, enfim, para tentar amenizar isso. Mas a coisa anda muito feia. E aí o torcedor fica logo na expectativa, porque uma das sanções seria perder 6 pontos, o que traria o Sport para a zona do rebaixamento. Mas será que isso vale para agora? Será que é para frente? Será que a perda de pontos é a primeira sanção? Será que não há uma outra sanção na frente dessa? Bom, eu fui ouvir Luiz Fernando Aleixo Marcondes. Luiz Marcondes, ele é mestre em Direito na Universidade de Lérida, na Espanha, um dos mais conceituados advogados na área do direito esportivo. Escreve, inclusive, para o site leiaemcampo.com.br, a coluna Direito da Bola, vale a pena ler. Foi lá que eu fui buscar o nome do Luiz Marcondes. E eu resolvi fazer 2 perguntas sobre esse assunto, porque ele entende bem, compreende bem, apesar de não estar por dentro do assunto do esporte, mas, no geral, conhece a matéria. E a gente faz uma pergunta ao Luiz Marcondes, agradecendo a sua presença. Qual é a situação para a perda de pontos? É algo que acontece agora? É algo que acontece depois? É a primeira sanção? Luiz, por favor, esclareça aos assinantes do canal Atenção Vascaínos. Não tenho informações do processo especificamente. E por isso sempre é muito complicado versar, tratar, observar um caso que você não tem as informações jurídicas. É sempre muito complexo. Em caso abstrato, então falando do posicionamento, né, que nós podemos ter em relação ao regulamento de status de transferência da FIFA, em relação a todo o código disciplinar da FIFA e toda a questão de procedimentos, é importante frisar que um procedimento nos órgãos FIFA, ele tem sim uma possibilidade de, ao final, trazer uma sanção. E, inclusive, essa sanção pode vir a ser uma sanção desportiva, mas de forma clara, em regra, ok? As sanções são sempre nas competições que estão no caminho ou futuras, não é? Não há que se falar em uma sanção retroagir uma competição. Até porque, salvo o melhor juízo, já houve a homologação dos resultados da competição do Campeonato Brasileiro. Então não é o comum, não é o mais razoável, de acordo com a lógica jurídica dos regulamentos FIFA, né, dos regulamentos do sistema associativo do futebol, que uma sanção retroaja, que uma sanção, né, de um processo que está em curso e que está em tramitação tenha um impacto numa competição que já terminou, que já foi homologada e oficialmente foi concluída. Ok? Então é bom esclarecer, a perda de pontos não é a primeira sanção. Existem outras sanções na frente, outras punições na frente. É isso, Luiz? O caso do Sport me parece ter origem, inclusive, no artigo 12, dívidas vencidas do Regulamento de Status de Transferência de Jogadores da FIFA. Né? Então, este mesmo artigo tem como previsão a advertência, né, a multa
A proibição, o FIFA Ban, que é a proibição de transferências, é muito comum, muitos clubes brasileiros infelizmente têm sofrido essa sanção, e claro que a falta de cumprimento desta sanção, né, ou seja, de cumprimento do pagamento, para que haja uma gradação, haja ainda uma piora nessa situação, empurrando com que o clube faça o pagamento, aí nós teríamos sim outras consequências. Mas lembrando que as consequências, sempre que é possível, elas são trazidas para início naquele momento ou para frente, tá? Normalmente se busca a estabilidade da competição, não é? E numa dúvida, inclusive, se aplica um princípio desportivo super importante, que é in dubio pro competição. Não é? Se houver uma dúvida, inclusive se mantém, se garante a estrutura e a estabilidade de uma competição, de um resultado competitivo.